E aí, pessoal, beleza? Então vamos lá para o nosso segundo simulado da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, que é a SESDF, com o tema enfermagem, 30 questões comentadas, questões atualizadas aqui do enfermagem simplificado. Preste muita atenção, tá? Eu já até subi um vídeo aqui no meu canal, porque foi autorizado o concurso da SESDF também para técnicos de enfermagem. Então, se você é técnico de enfermagem ou enfermeiro, pode ter certeza que esse segundo simulado vai servir para vocês também, porque são questões para ambos os cargos, seja técnico de enfermagem ou você enfermeiro. Dessa forma, vamos lá para mais uma questão. Questão de número 1 na tela e vamos respondê-la, tá? De acordo com o Ministério da Saúde, no que se refere à vacina contra HPV, HPV significa papiloma vírus humano, tá? Quadrivalente, para o ano de 2018. É correto afirmar, preste atenção, esse acordo do Ministério da Saúde em relação a esse imunobiológico foi feito em 2018 e é o que está valendo até os dias atuais. Então essa questão ela está atualizada, tá? Não estranhe isso aí não. Então, é correto afirmar em relação a HPV. Vamos lá para os enunciados de A a D. E um desses aí será o nosso gabarito, pessoal. Vamos que vamos. Enunciado A. A vacina consiste na administração de 3 doses? Hoje não, tá? Antes de 2018, de fato era. Antes de 2018, a vacina HPV ela era administrada em 3 doses, tá joia? No dia 0, no primeiro dia, e 6 meses depois, 6 meses e 60 meses no começo, tá? Agora funciona da seguinte forma: toma no dia 0, no dia que essa adolescente vai na unidade de saúde, 6 meses depois ela recebe a segunda dose, tá? Então esse enunciado A está errado porque hoje é somente 2 doses da HPV, beleza? Vamos lá para o enunciado B. Está disponível para a população do sexo feminino? Ok. De 9 a 14 anos de idade? Sim. Para o sexo masculino, né, para os rapazinhos aí, estão disponíveis para os 11 a 14 anos de idade, com o esquema vacinal de 2 doses, uma de 0, né? Esse 0 aqui significa o dia que o indivíduo chega na unidade de saúde. E 6 meses depois, tá já? Nos próximos 6 meses toma a segunda dose. É isso mesmo, pessoal. Esse enunciado B aqui, ele está coerente, vamos deixar ele em stand-by e vamos passar para os demais. Enunciado C. Recomenda-se que o intervalo entre as doses não seja superior a 6 meses. Caso os adolescentes ou jovens estejam em atraso com doses do seu esquema de vacinação, haverá necessidade de reiniciar? Não, não há necessidade de reiniciar. Tá joia? Esse enunciado C está errado. Enunciado D. Há contraindicação específica para vacina em usuários imunocomprometidos, incluindo doentes com HIV? Não, pelo contrário. Essas pessoas que possuem o vírus, né? O vírus HIV, elas têm o direito de receber a vacina contra HPV até 26 anos, tá? Já então, para esse grupo, aí a faixa etária é estendida para eles, tá? Então esse enunciado D está errado, pessoal. E nessa questão de número 1 aqui, olha, nós temos como nosso gabarito correto o enunciado B. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 2, que já está na tela. Vamos lá. De acordo com o calendário nacional, é correto afirmar, o calendário vacinal, tá? Sobre a pneumo 10, que é a vacina pneumocócica conjugada 10 valente, né? Seu termo reduzido, pneumo 10. Vamos lá para os enunciados. Enunciado A. Deve ser administrada no músculo deltoide para todas as crianças e adultos? Não. Pode receber esse imunobiológico, essa pneumo 10 ali no vasto lateral da coxa, tá joia? Não é somente no músculo deltoide, não. Beleza? Então esse enunciado A está errado. Enunciado B. Deve ser administrado com volume de 0,5 ml por via subcutânea? Não. 0,5, beleza, tá? Esse é o volume, a quantidade correta desse imunobiológico. Só que, porém, a via não é subcutânea, é intramuscular. Beleza? O enunciado B está errado. Enunciado C. Tem indicação para prevenir contra infecções invasivas, sepsis, meningite, pneumonia, bacteremia, otite, né, que é a bactéria que causa ali a dor de ouvido, a inflamação, otite média aguda, que é o termo reduzido, OMA, causadas pelos 10 sorotipos de Streptococcus pneumonia, contidos na vacina. É isso mesmo, tá? Tanto que o nome dela é pneumo 10, porque ela imuniza contra 10 sorotipos
dessa bactéria aqui, beleza? Streptococcus pneumonia, beleza, pessoal? Então, esse enunciado C, ele está coerente, vamos deixar ele em stand-by e vamos dar uma olhadinha no último enunciado D, tá? Que deve ser administrado exclusivamente por via oral de jeito nenhum. A vacina que nós temos aí, que será administrada por via oral, nós temos a VOR, que é a vacina oral poliomielite, e nós temos também a VOP, tá joia? A VOR, vacina oral rotavírus humano, a rotavírus, tá? E a vacina oral poliomielite também pode ser administrada por via oral. Agora a pneumo não, a pneumo é por via intramuscular, tá? Pode ser administrada ali no vaso lateral da coxa e se essa criança tiver tecido, dependendo da idade, no deltoide também. Beleza, pessoal? Mas dessa forma esse enunciado D está errado, porque nessa questão de número 2, nós temos como nosso gabarito o enunciado C. Eu espero vocês aí na próxima questão. Questão de número 3 na tela, uma questão bem simples aí, para vocês estarem respondendo, tá? É uma das contraindicações, ou seja, aquela situação em que o indivíduo não pode receber um determinado imunobiológico, ou comum a todos, tá? Vamos lá, enunciado A. Antecedente familiar de convulsão ou morte súbita. Morte súbita, nada a ver, né? Convulsão não está relacionado a imunobiológicos. Esse indivíduo ele pode convulsionar por causa de uma febre, ou porque ele possui epilepsia, que não tem nada a ver com vacina ou imunobiológico, beleza? Então esse enunciado A está errado porque não é uma contraindicação para ser vacinado. Enunciado B. A ocorrência de febre acima de 38,5 graus após a administração de vacina também não, pessoal. Porque esses eventos agudos, igual a febre no caso, né, recebeu a vacina, teve febre depois e foi depois para receber uma outra dose, alguma outra situação, vai deixar de fazer? Não, porque não significa que foi o imunobiológico que gerou a febre nessa pessoa, tá joia? Agora, se esse indivíduo chegar na unidade de saúde com febre, não se deve administrar, tá? Dessa forma, o enunciado B está errado. Enunciado C. Usuários, né, que fazem ou já fizeram uso de terapia com corticoide, em algum momento da vida, pode receber o imunobiológico, ou seja, talvez ele fez o uso do corticoide em uma dose baixa, e nesse caso ele fez no passado. Mesmo se fosse uma dose alta, já acabou, já encerrou, pode administrar, beleza? Então esse enunciado C também está errado, pessoal. Enunciado D, a ocorrência de hipersensibilidade. Hipersensibilidade aí, olha, reação anafilática, é uma alergia severa, tá? Confirmada após o recebimento da dose anterior. Um exemplo, esse indivíduo foi na unidade de saúde, recebeu a vacina, deixa eu dar um nome aqui, recebeu a vacina da febre amarela, apesar que agora ela é dose única, né? Recebeu a vacina triviral, porque a pessoa deve comprovar 2 doses até 30 anos. Recebeu a triviral e teve uma reação anafilática. Quando ela voltar, né, na data agendada, ela não pode receber a segunda dose, tá? E nem a segunda dose da triviral e nem a tetraviral, que é o mesmo composto, beleza, pessoal? Então, este enunciado D aí, olha, ele está correto, tá? Ele está coerente. Então, nessa questão de número 3, nós temos como nosso gabarito o enunciado D. Questão de número 4 na tela. Sobre a limpeza da sala de vacinação, isso é muito importante, tá? A higiene, a limpeza dessa sala, porque ela é uma sala ali contaminada, né, ou semi-contaminada. Assinala a alternativa correta em relação a essa limpeza. Enunciado A. A limpeza ocorrerá completa e inclui todas as superfícies horizontais e verticais, internas e externas. Externas não, né? Nada a ver. Então, esse enunciado A está errado por causa dessa palavrinha externa aqui. Enunciado B. A limpeza terminal da sala de vacinação deve ser realizada a cada 2 meses? Não. Essa limpeza terminal, pessoal, ela pode ser realizada ali, geralmente a cada 15 dias, tá? Já não espere esse tempo todo aí de 2 meses, não. Contemplando, deve contemplar limpeza do piso, teto, parede, porta, janela, mobiliário, luminárias, lâmpadas, filtros, condicionadores de ar, se tiver, né? Então, só que porém, o que anulou essa questão foi essa data aí que está muito extensa, 2 meses, tá? Então o enunciado B está errado. Enunciado C. O produto usado para desinfecção da sala de vacinação é de preferência o hipoclorito a 1%. É isso mesmo. Você sabe o que é hipoclorito?
é a sua água sanitária aí que você tem na sua casa, só que porém, a água sanitária que você tem aí, ela é a 2%. Então seria o mesmo que você pegar 1 litro de água sanitária, colocar 1 litro de água dentro dele. Ou seja, dá uma enfraquecida nele, ele fica a 1%. É esse produto que é usado ali, né, para desinfecção de sala de vacinação. Nas unidades de saúde, de uma forma geral, utiliza ele, tá? Água sanitária, hipoclorito, cloro. É muito bom para estar fazendo limpeza, pessoal. E desgerma bem. Muito bom mesmo, tá? Esse enunciado, se ele está coerente, vamos deixar ele em stand-by e vamos anular os demais. Enunciado D. A limpeza concorrente da sala de vacinação deve ser realizada pelo menos 2 vezes por semana? Não. Ela pode ser realizada a cada 15 dias, tá? Então o enunciado D está errado. Enunciado E. Antes de iniciar a limpeza da sala de vacinação, deve-se varrer o chão? De jeito nenhum. Vocês não devem varrer chão de unidade de saúde nenhuma, porque senão você pode suspender poeira, bactéria e tudo mais, beleza? E é muito ruim. Enunciado E também errado, porque nessa questão de número 4 aqui, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado C. Eu espero vocês aí na próxima questão. Questão de número 5 na tela, né? O nome desse senhor que foi reduzido aí para não expor o mesmo, né? ZK, sexo feminino, 70 anos de idade, né? Se recusa a tomar, sexo feminino, se recusa a tomar a vacina anual contra a influenza, aquela vacina de gripe sazonal. Na argumentação a favor da vacinação, o técnico de enfermagem deve enfatizar que a vacina, né? Ou seja, qual o argumento o técnico de enfermagem deve usar para tentar convencer essa senhora de 70 anos. Aí nós temos os enunciados. O argumento será o do enunciado A. Vamos lá. Não contém vírus vivo, portanto, não causa gripe. Deve falar isso para o paciente. Poucas pessoas apresentam manifestações após vacinal que são benignas e autolimitadas. Ou ele deve falar para o paciente o que está no enunciado B. É segura e as reações após a vacinação são restritas à pessoa que apresentam comorbidade como asma ou outras doenças respiratórias. É isso mesmo? Enunciado C. O que ele deve falar? Oferecer 100% de proteção contra gripes? É isso mesmo? A vacina da influenza, os imunobiológicos, eles oferecem 100% de proteção? O que vocês acham? Não, né, gente? Tem nada a ver isso aí, né? Esse enunciado C aí, de cara, a gente já pode anular, tá? Enunciado D. Pode causar gripe leve? Também não, tá? O enunciado D também está errado, porque o imunobiológico da gripe aí, ele é feito com a cepa viral inativada, sem vida, tá? Não é atenuada, beleza? Então não causa gripe nem leve nem severa, nenhuma nem outra, tá? Dessa forma, nós vamos aqui, o enunciado B está errado, o enunciado C e o enunciado D também, beleza? Vamos para o enunciado E. É produzida com vírus atenuado? Não. Né? Esse vírus que é produzido, a vacina da influenza, a vacina da gripe, é um vírus inativado, sem vida, tá? O que garante reações frequentes, porém baixa intensidade, não. Essa vacina da gripe ela é bem tranquila. Inclusive os indivíduos que possuem comorbidade são prioritários quando essa vacina chega no município ali, chega na cidade, tá? Primeiro é o grupo prioritário ele que vai receber. Esses pacientes que têm doença respiratória vão lá para receber primeiro, idosos, enfim, profissionais que trabalham na linha de frente, beleza, pessoal? Vamos trabalhar com a eliminação? Preste atenção. O técnico de enfermagem ele não pode falar o que está contido nos enunciados B, C, D e E, tá joia? Se ele quiser tentar convencer essa paciente a tomar a vacina da influenza, ele deve falar justamente o que está contido no enunciado A. Deve falar assim, olha, essa vacina da gripe, da influenza, sempre simplificando, tá? Não contém vírus vivos, ou seja, o vírus morto, atenuado, portanto não causa gripe, nem leve, nem moderada, tá? De forma alguma. Poucas pessoas apresentam manifestações após vacinal, ou seja, efeitos colaterais dela é mínimo, quase nenhum. O que são benignas e autolimitadas, é somente uma dorzinha local e tal, coisa que passa, beleza? Então, nessa questão aqui de número 5, pessoal, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Olha, a questão muito importante aí para você sobre unidade básica de saúde, sobre campanha vacinal, sobre sala de vacinação. Isso é muito importante. Você, como profissional da área da enfermagem, essas questões aí caem, tá? Você que é enfermeiro também, essas questões caem em concurso público, viu?
Pode ter certeza. Vamos lá. Questão de número 6. Olha, as unidades básicas de saúde, o termo reduzido, né? A abreviação UBS, realizam campanhas de vacinação. É isso mesmo, né? O maior executor aí da saúde no Brasil, segundo o Ministério da Saúde aí, em 70% a 80% de todos os casos que tem resolução acontece na unidade básica de saúde, sabia? Então, quando você vê uma pessoa falando assim, eu não quero trabalhar nem postinho, porque posto é ruim e tal, eu gosto de trabalhar no hospital. Eu, sinceramente, a unidade básica de saúde, para mim, é muito top. Você trabalhar com a promoção da saúde, com a prevenção, é chique demais, gente. É melhor do que trabalhar com doença propriamente dita, tá? Essa é a minha pegada, eu gosto muito de unidade básica de saúde, de atenção primária, muito interessante. Tá? Por mais que eu trabalho na atenção terciária hoje, mas foi a atenção básica que me deu um norte nos estudos, tá? E eu fui aprovado em concurso porque eu trabalhei na atenção básica e gostei. Então, vamos lá. Né? As campanhas vacinais ali que são promovidas pelas unidades básicas de saúde em diferentes momentos do ano. Só que, porém, se for vacina da gripe é sazonal, tá? Necessitando de prover salas de vacina. E essa sala de vacina, para os imunobiológicos, elas devem ser equipadas suficiente para o atendimento da demanda da população, o fluxo e a periodicidade de abastecimento das salas de vacina com imunobiológicos deverá levar em conta, né? Ou seja, para esse imunobiológico chegar na unidade de saúde, para ser administrado na população, precisa do quê? Enunciado A. O número de vacinadores disponíveis para atuar é somente esse recurso humano? Somente os vacinadores. Então quer dizer que não precisa de ter uma câmera fria com capacidade ali possível para armazenar os imunobiológicos? O enunciado A está errado, né, gente? Porque não é somente dispor de vacinadores de capacidade humana, não, tá? Vamos para o enunciado B. Duração da campanha em dia, somente isso? É só essa coisa reduzida mesmo, ou seja, a campanha vai durar uma semana, então tá bom, precisa de ter a quantidade de imunobiológico que dê para uma semana, somente isso? Não, né? Precisa de ter todos os equipamentos ali em funcionamento, né? Energia, tá joia? Precisa de ter as caixas de isopor para armazenar os imunobiológicos fora da câmara refrigeradora, também álcool, algodão, enfim. Enunciado B está errado. Enunciado C. Capacidade de armazenamento nos refrigeradores da unidade básica de saúde. Olha que interessante. Não basta ter somente profissional para administrar, não basta ter somente a quantidade de imunobiológicos ali para o período de campanha, para o período vacinal, porque se você tiver esses dois itens aí, o recurso humano e os imunobiológicos, só que porém você não tem uma câmara refrigeradora para armazenar os imunobiológicos, nada feito, tudo se perde. Não é verdade? Perde o tempo dos profissionais e também perde os imunobiológicos, que são muito caros, que é comprado pelo Ministério da Saúde. Não é verdade? Então, vamos deixar esse enunciado ser em stand-by, porque ele está coerente. Enunciado D. A existência de gerador de energia local, vamos supor que tem um gerador de energia, mas não tem a câmara refrigeradora, né? Não tem o gelox ali, não tem as bobinas. E aí? Nada feito também. Então, o enunciado D está incorreto. Não quer dizer que os enunciados A, B e D estejam errados, só que porém eles estão incompletos, tá? Enunciado E, o número mínimo de pessoas a ser vacinadas a toda a campanha? Não existe essa questão do número mínimo, não, porque a gente não sabe quantas pessoas que tem ali no... Claro, é um quantitativo que deve ser atingido, só que porém pode acontecer em uma campanha ser vacinado naquela localidade 10 mil pessoas e na outra ser vacinada 9 mil, 15 mil. Entendeu? Não dá para fazer essa contabilidade assim de forma precisa, porque a gente não sabe quantas pessoas que estão circulando ali naquela localidade que tem direito de receber o imunobiológico naquela unidade que não pertence a eles. Beleza, pessoal? Mas nesta questão de número 6 aqui, nós temos o enunciado coerente, correto. O enunciado C é o nosso gabarito. E eu espero vocês aí na próxima questão. Questão de número 7 na tela. Olha, imunização no período gestacional, né? A gestante ali vai receber. Vamos lá. Questão de número 7. A gestação, mesmo que seja de baixo risco, é uma condição em que a mulher está sobre o risco de infecções. É isso mesmo, tá? Porque nós temos ali, olha, o pré-natal
de baixo risco, que é acompanhado na unidade básica de saúde, e o de alto risco, que é acompanhado geralmente na atenção hospitalar, tá? Porque essa gestante ela vai demandar mais. Geralmente é uma gestante que, né, tem uma tendência a desenvolver uma eclâmpsia, tá? Ou é obesa, né? Então precisa de ser vigiada mais de perto, tá? Então tem esse tipo de pré-natal, de baixo risco e de alto risco. É isso que esse enunciado está nos falando. E independente dessas duas situações, se é de baixo risco ou de alto, essa mulher ela tem um risco maior a infecções que podem interferir no desenvolvimento do feto. E uma dessas infecções é representada pelo H1N1, a gripe, tá? A gripe pode interferir no desenvolvimento do feto, cuja prevenção é recomendada mediante a aplicação de vacina. Vocês lembram, gente, que nós tivemos um período aqui no Brasil, né, daquela epidemia de dengue, aí passou um ano, 2 anos depois, as crianças começaram a nascer com má formação. Então, assim, né, vírus, bactéria, enfim, né, micro-organismos, de fato, são perigosos para gestantes, tá? Cuja prevenção é recomendada mediante a aplicação da vacina da gripe, né? O esquema vacinal para gestante, com o objetivo de prevenir esse tipo de gripe. Qual gripe? H1N1, a tradicional, Enunciado A. 2 doses que ela vai receber, sendo a primeira no primeiro trimestre, a segunda no puerpério? Não, o enunciado A está errado. A gestante ela pode receber essa vacina da influenza em qualquer idade gestacional, tá? Enunciado A errado. Enunciado B. Dose única até a 12ª semana de gravidez? Não. Pode receber no começo da gravidez, no meio, no final, em qualquer idade gestacional. O enunciado B está errado. E é uma dose única também, tá? Enunciado C. Dose única, ok. Em qualquer idade gestacional, no período antecedente à sazonalidade da doença. É isso mesmo, tá? É bom que o imunobiológico chegue aí no município antes do período que o povo começa a adoecer. É isso que está falando aí no enunciado C, tá? Eu dei uma simplificada aqui para vocês. E o que acontece? A gestante ela vai receber uma dose única em qualquer idade gestacional, beleza? E de preferência que esse imunobiológico seja administrado antes do período da gripe. Antes da gripe começar a pegar o povo, tá? Esse enunciado C está coerente, vamos deixar ele em stand-by. Enunciado D. 3 doses? Está errado, é somente uma, eu não vou nem ler o restante. Enunciado E. 2 doses? Errada também, somente uma dose em qualquer idade gestacional. Beleza, pessoal? Então, nessa questão aqui de número 7, nós temos como nosso gabarito o enunciado C. Eu espero vocês aí na próxima questão. Olha a questão de número 8, vamos lá. Após a perícia em uma gestante, ou seja, ela foi examinada, as orientações quanto à proteção e à prevenção de doenças transmissíveis, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, né? Isso aqui é da Secretaria de Saúde de São Paulo, mas vocês vão ver que vai servir, né, para todas as secretarias de uma forma geral. Aí nós temos aqui, olha, inclui indicação das seguintes vacinas. Vamos que vamos, tá? Enunciado A. Sarampo, cachumba e rubéola, hepatite B e febre amarela. O que vocês acham? Essa gestante vai receber esse tipo de imunobiológico? Lógico que não, né? Primeiro, que a gestante ela não vai receber a triviral, que é sarampo, cachumba e rubéola, que também pode vir com o termo reduzido, SRC. Hepatite B ela recebe, febre amarela não, é outra vacina aí, ó, de vírus atenuado, vírus vivo, gestante não recebe vacina com vírus vivo, tá? Enunciado A, errado. Enunciado B, dupla adulto, ADT, difteria e teto, ela pode receber hepatite B. Hepatite B, ela também pode receber a hepatite B, tá joia? É isso mesmo. Isso, hepatite B e influenza. Isso mesmo, pessoal. Esses 3 imunobiológicos aqui, olha, a gestante ela vai receber ali no período gestacional, tá? Andei dando uma agarrada aqui, mas é isso mesmo, porque eu tô lendo direitinho. Tem um cachorro latindo aqui na minha orelha aqui, mas deixa esse cachorro pra lá. Isso mesmo, ela vai receber ADT, difteria e teto, que é adulto, hepatite B e influenza. Lógico, se estiver incompleto para essas duas aqui, olha. A dupla adulto e a hepatite. A influenza ela recebe, né, todo ano, né, para essa sazonalidade ali.
Então, esse enunciado B, vamos deixar ele em stand-by, porque ele está coerente. Vamos para o enunciado C. BCG, não. BCG quem recebe são os recém-nascidos, tá? Adulto não recebe BCG. E muito menos gestante, né? De jeito nenhum. Então, enunciado C, errado. Enunciado D, meningocócica, hepatite B e dupla. Meningo C não recebe. Beleza? Essa meningo C quem vai receber são as criancinhas. No meningocócica C valente, recebe no terceiro mês e recebe no quinto mês a criança, beleza? Então, não é para gestante, né? Vamos anular esse enunciado D, que ele está errado. Enunciado D, isso mesmo, A, B, C, D. Enunciado E, dupla adulto, febre amarela, influenza. Ela pode receber a dupla adulto e pode receber a vacina da influenza. Agora, da febre amarela, não, tá? Está errado. E nessa questão aqui de número 8, os imunobiológicos que a gestante pode receber é somente esses aqui, olha. A dupla bacteriana, DT adulto, hepatite B também e influenza. Vocês repararam que aqui são tudo vírus inativado? Desculpa. Influenza é um vírus inativado, hepatite B, vírus inativado, a dupla já é uma bactéria inativada, beleza? Então, questão de número 8 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado B, e vamos lá para a próxima questão. Então é isso aí, questão de número 9 na tela, vamos lá. Olha, WD, sexo masculino, é um homem, né, 28 anos de idade, vai a trabalho para a Bolívia e recebeu pela primeira vez a vacina contra a febre amarela. Ok. Com a recomendação que só poderá viajar 10 dias após a vacinação. Ou seja, ele vai trabalhar em outro país. Então, antes de entrar nesse país, ele tirou o cartão de vacina internacional, recebeu, né, o imunobiológico da febre amarela e ele recebeu a orientação de ficar 10 dias aqui no Brasil antes de viajar, tá joia? Esse período de espera é necessário ou seja, por que esse indivíduo aqui tem que esperar 10 dias após ser vacinado antes de viajar? Enunciado A. Para desaparecer por completo os eventuais efeitos colaterais da vacinação? É isso mesmo? Enunciado B. Eliminar os antígenos vacinais injetados mediante a vacinação? Enunciado C. Permitir a reprodução dos antígenos vacinais para estímulo das defesas. Enunciado D. Aguardar a formação de anticorpos necessário à defesa do vacinado, ou seja, para a defesa do WD. Ele vai ficar esses dias aí porque o corpo dele é um período mais ou menos para gerar a formação de anticorpos na defesa do vacinado, na defesa desse indivíduo, para quando ele entrar nesse país, ele ter contato, ele não vir a desenvolver a doença. Essa é a intenção do enunciado D. Enunciado E. Afasta a possibilidade de ocorrência de reação adversa durante a viagem. Vamos trabalhar com as eliminações, tá? Esse indivíduo que vai viajar para um outro país recebeu a vacina febre amarela, este imunobiológico. Após o momento que ele recebeu, ele é orientado, recomendado ficar 10 dias no Brasil para dar um tempo do organismo dele criar anticorpos e defender o mesmo, tá? Para a defesa do vacinado. Então, dessa forma, pessoal, os enunciados A, B, C e E estão errados. Por quê? Nessa questão de número 9 aqui, olha, nós temos como nosso gabarito, né, a opção correta, o enunciado D, aguardar a formação de anticorpos necessários à defesa do vacinado. Beleza? Questão de número 9, gabarito, enunciado D. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 10 na tela sobre armazenamento, né? Conservação de imunobiológicos. Vamos lá, você deve saber isso aí, tá? Questão de número 10. A organização das caixas térmicas de uso diário nas salas de vacina deve obedecer às regras que garantem o alcance e a manutenção das condições adequadas para a finalidade, ou seja, para manter, né, a condição dos imunobiológicos, de imunizar o indivíduo. Porque se você pega esse imunobiológico e taca lá dentro dessa caixa térmica de qualquer jeito, perde a efetividade do imunobiológico, beleza? Então, a respeito, né, desse tipo de conservação de forma correta, assinala a alternativa certa, correta, beleza? Vamos lá. Enunciado A.
Ao final do dia de trabalho, as bobinas devem retornar à geladeira e as caixas devem passar por lavagem e secagem. Preste atenção, não é somente as caixas, tá? Mas as bobinas, o que é bobina? Você sabe o Gelox? Aquela água, tem um... Oh, meu Deus do céu. Tem um plástico que lá dentro dele tem um líquido ou um gel. Aquilo ali chama bobina. Geralmente, em alguns lugares, chama de Gelox também. Gelox é a marca, tá? Então, esse Gelox, o nome dele de fato é bobinas, tá? Já é reutilizáveis. Elas devem ser lavadas. Aquelas que você coloca ali na lateral da caixa, devem ser devem passar por lavagem e secagem. Assim como as caixas térmicas no final do plantão, mantendo-se bem fechadas até o próximo uso. Você secou ela, vira ela de boca para baixo, né, e deixa, porque se ficar fechada também pode acontecer, deixa ela de boca para baixo em cima da tampa, ok? Então, o enunciado A está errado. Enunciado B. O monitoramento da temperatura interna da caixa deve ocorrer no início e no final? Não, durante todo o período de trabalho deve ser registrado no formulário, não é somente no início e no final. A temperatura do refrigerador, da câmara fria, de fato, você pode olhar ali no início e olhar no final. Se ela começar a apitar na sua cabeça, aí você vai lá e olha de novo, porque pode ser que esteja congelando demais ou esteja perdendo resfriamento também, esteja descongelando, tá? Dessa forma, enunciado B, errado. Enunciado C. As bobinas reutilizáveis, né, os Gelox, devem ser trocados sempre que necessário. Quando a temperatura máxima ultrapassar 8 graus? Não. Você chegou ali, você viu que a temperatura está subindo demais, que as bobinas estão ficando quentes, você já troca. Não precisa nem de você colocar o termômetro na bobina, né, gente? Não precisa. Você com a mão no tato ali, você já vai saber, né, a sua experiência. E isso é um suporte muito bom. Então o enunciado C também está errado. Enunciado D. As bobinas reutilizáveis são consideradas ambientadas quando se forma névoa branca? Não. Preste atenção. Você vai tirar as bobinas reutilizáveis lá do refrigerador, do congelador, elas ficam no congelador, né? Porque é gelo, é gelo puro. Você tira ela, coloca na bancada, tá? Deixa no tempo. E quando você tira ela de dentro da geladeira, ela está com a névoa branca. Aquela névoa branca ali, se você colocar ela com a névoa branca dentro da caixa de armazenamento da caixa térmica, você congela o imunobiológico com ela. O que você deve fazer? A partir do momento que ela ambientou, ela fica suada. Aquela névoa branca cai toda, derrete, então aí, de fato, ela ambientou. Agora, quando ela está com a névoa branca, ela não está ambientada, mas está congelada, tá? Então, esse enunciado D está errado, pessoal. Enunciado E. As bobinas reutilizáveis ambientadas a 0 grau, é isso mesmo, tá? Quando elas estão ambientadas, aquela névoa branca já desceu toda, já descongelou, e ela está na temperatura ali de mais ou menos de 0 a 1 grau. Devem ser colocadas na lateral interna da caixa, monitorando a temperatura interna, até atingir o mínimo de mais 1 grau. A partir do momento que ela atinge esse valor de mais 1 grau, você pode trazer os imunobiológicos e colocar dentro. Porque caso contrário, se a temperatura estiver abaixo de 1, você congela os imunobiológicos. Não pode acontecer isso. Questão de número 10 aí, e o cachorro está latindo aqui do lado, tá? Questão de número 10, gabarito, enunciado E. E eu te espero na próxima questão. Questão de número 1 na tela, tá? Questão da Câmara Municipal de Aracaju, que foi no Ceará, que foi realizado pela banca FGV no ano passado, 2021. Uma unidade de saúde possui um centro de material de esterilização, né? O seu termo reduzido, CME de classe 1. Sendo assim, a CME, que é Central de Material de Esterilização, está apto a realizar processamento de produtos, ou seja, quais produtos, né? Quais características ali dos produtos, dos restos, que podem ser processados em uma CME de classe 1. Vamos lá para os enunciados de A a E, e um será o nosso gabarito. Enunciado A, com fundo cego. Enunciado B, que possuam reentrâncias ou válvulas. Enunciado C, com lumen inferior a 5 milímetros. Enunciado D, não críticos, semicríticos, críticos de conformação complexa. É isso mesmo no enunciado D?
aqueles materiais que podem ser trabalhados em uma CME, ou enunciado E, materiais não críticos, semicríticos, críticos de conformação não complexa. Preste atenção, vamos trabalhar com a eliminação, tá? Porque nessa central de material de esterilização, essa CME de classe 1, não se pode trabalhar com esse tipo de materiais aqui, olha. O enunciado A está errado, o enunciado B, o enunciado C e o enunciado D. Por quê? Em uma CME de classe 1, nós podemos trabalhar com materiais não críticos, materiais semicríticos e materiais críticos, porém de conformação não complexa. Tá joia? Então, nessa questão de número 1 aqui, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado E. E vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 2 aí, ainda da banca FGV, tá? Para técnicos de enfermagem. Após uma consulta, o paciente foi informado pelo médico que, diante da evolução da doença e do resultado dos exames, seria necessário realizar uma cirurgia para a correção do problema, né? O problema ali que o mesmo carrega. Neste momento, iniciou seu período de, enunciado A, perioperatório, enunciado B, intraoperatório, enunciado C, transoperatório e enunciado D, pré-operatório imediato, ou o enunciado E, pré-operatório mediato, tá joia? Preste atenção, vamos ler de novo. O médico, diante da evolução da doença e dos resultados, falou para o paciente que seria necessário realizar uma cirurgia para a correção do problema. Nesse momento, então, iniciou, né? Ou seja, pelo que está dizendo aqui nessa questão de número 2, nós podemos ver que não é algo tão rápido, ou seja, esse paciente ele vai precisar de realizar essa cirurgia, só que, porém, o que o texto nos passou aqui que não foi algo assim tão imediato, que deve ser realizado às pressas, deve ser realizado, tá? Em um determinado período de tempo, não se pode protelar, só que, porém, não é aquela situação, pelo que o enunciado está nos mostrando aqui, que vai colocar a vida do paciente em risco se ele esperar por um curto período de tempo, entendeu? Então, vamos trabalhar com a eliminação. Olha, essa situação deste paciente, ela não se enquadra no enunciado A, não se enquadra no enunciado B, porque intraoperatório já é o próprio ato, tá joia? Não se trata de transoperatório, enunciado C está errado, e enunciado D também está errado, porque não é pré-operatório imediato, mas sim, essa situação deste paciente aqui em relação a essa cirurgia se trata de um pré-operatório mediato, tá? Questão de número 2 aí, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado E, e vamos lá para a próxima questão. Questão de número 3 na tela, ainda sobre a FGV, tá? A lista de verificação de cirurgia foi adotada pelo Ministério da Saúde como uma estratégia para reduzir os riscos de incidentes cirúrgicos. Como parte desse processo, o profissional condutor da lista deve fazer algumas checagens antes da indução anestésica. SIG-IN. Entre essas verificações que se deve fazer, né, antes desse paciente ele receber a anestesia, vamos lá. Aí nós temos os enunciados de A a E, e 1 será o nosso gabarito, beleza? Enunciado A, revisar verbalmente com o anestesiologista o risco de perda sanguínea do paciente. Enunciado B, solicitar que cada membro da equipe apresente e diga sua função. Enunciado C, confirmar a acessibilidade dos exames de imagem necessários. Enunciado D, confirmar a administração de antimicrobianos profiláticos. E enunciado E, revisar verbalmente os elementos críticos para cirurgias, tá? Vamos trabalhar com as eliminações. Os enunciados E, D, C estão errados, tá? E B também estão errados. Porque nessa questão de número 3 aqui, olha, nós temos como correta o enunciado A, tá? Porque antes ali da indução anestésica deve-se revisar verbalmente com o anestesiologista o risco de perda sanguínea do paciente ante ao ato cirúrgico, tá? Questão de número 3 aí, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado A e vamos lá para a próxima questão. Questão de número 4 na tela. Nesta quinta-feira, 30, a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, declarou que o surto do novo coronavírus na China é uma emergência em saúde pública mundial. O trecho retirado da matéria publicada pela revista Veja no dia 30 de janeiro de 2020, conforme a Política Nacional de Vigilância em Saúde, Emergência e Saúde Pública, é definida como enunciado A. É uma epidemia com larga distribuição geográfica,
atingindo mais de um país ou continente? Não, isso não é uma epidemia, tá? Então, vocês sabem aí que essa doença que atingiu o mundo, coronavírus, não se tratava de uma epidemia, tá? Mas sim de uma pandemia, beleza, pessoal? Então, o enunciado A está errado, ok? Enunciado B, ocorrência de uma comunidade ou região, caso de natureza semelhante, claramente excessiva em relação ao esperado? Não, tá? Foi algo mais agravante, então esse enunciado B também está errado nessa questão de número 4. Enunciado C, variações no comportamento das doenças em ciclos periódicos e regulamentares, que repetem em períodos anuais e mensais? Não, não é. Isso aqui no enunciado C, se estivéssemos falando do vírus da gripe, beleza, tá? Mas em relação ao coronavírus, esse enunciado C aqui está totalmente errado, tá? Enunciado D, a ocorrência de determinada doença no decorrer de um longo período e que mantém uma incidência relativamente constante? Não, nós sabemos que o coronavírus aí foi algo muito novo para a sociedade, foi algo muito novo aí no mundo, então foi algo que veio assim, veio devastando, né, gente? Então, esse enunciado D também está errado em relação ao coronavírus. Vamos para o enunciado E, tá? Situação que demande um emprego urgente, né, de medidas de prevenção. É isso mesmo, o coronavírus ele demandou justamente isso do sistema de saúde em todo o mundo, principalmente aqui no Brasil. Controle de contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. O coronavírus ele vem causando toda essa devastação aí no sistema de saúde, tá? Nessa questão de número 4 aí, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado E. Eu espero vocês aí na próxima questão. Questão de número 5 na tela, tá? No início de 2018, no estado de Roraima, viveu, né, um surto de sarampo a partir de caso importado da Venezuela. Preste atenção. Nós, alguns anos atrás, aí, mais precisamente em 2018, 2017, 2018, ok? 2019 ali, nós tivemos vários imigrantes entrando no país. O que acontece? Essa doença, né, o sarampo no Brasil, ele já estava controlado. Aí, como esse povo começou a entrar no nosso país aqui, de fato, a doença começou o ressurgimento dessa doença novamente, tá? Mas, porém, trouxeram de fora. Beleza? Em 2019, foram mais de 19 mil casos notificados em vários estados brasileiros. Por quê, pessoal? O Brasil é um país muito extenso, uma fronteira grandiosíssima, é um país de extensões continentais, então é quase que impossível fazer esse controle à risca, entendeu? De quem entra e de quem sai no país. Principalmente quem entra, né? Já que estamos falando de uma doença que veio de fora para cá. Beleza? Então, assim, é uma situação muito complicada. É uma área que o Brasil tem que evoluir muito ainda se ele quiser tornar um país grande, uma potência, beleza? Que ainda não é, tá longe de ser. Mas vamos lá. Então, é correto afirmar, né, em relação a essa doença que veio de fora para o Brasil. Enunciado A. Todos os casos registrados em 2019 são classificados como alóctones? Não, tá? Esse enunciado A aí está errado. Enunciado B. Os casos importados da Venezuela são denominados autóctones? Não, autóctones, pessoal, são aquilo que iniciou aqui dentro, tá joia? Então, como é algo que veio de fora, então está errado o enunciado B, tá? Enunciado C aí, olha, o surto que ocorreu em Roraima em 2018, que espalhou para o Brasil todo, tá? Se deu a partir de casos alóctones, é isso mesmo, alóctones são algo que é uma doença que veio de fora, ou seja, surgiu lá fora e uma pessoa veio, um imigrante, trouxe aqui para o Brasil. Esse enunciado C, ele está coerente, vamos deixar ele em stand-by. Enunciado D, os casos ocorridos em 2018 e 2019 são classificados como autóctones? Não, tá? Porque foi algo que veio de fora. Então, enunciado D está errado também. Enunciado E, os casos ocorridos em Roraima são considerados autóctones? Não. Tudo que você vê aí, autóctones, estão errados, beleza? Então, enunciado E também está errado. Porque nessa questão de número 5 aqui, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado C. Eu espero vocês aí na próxima questão. Mais uma questão aí, agora de número 6, tá? Ainda sobre a banca FGV, para você que é técnico de enfermagem. Um indicador que relaciona o número de óbitos por determinada doença e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença diz respeito, tá joia? Então,
Preste atenção, um indicador relacionado a mortes, a óbitos. Aí nós temos aí, olha, o enunciado A, incidência, enunciado B, mortalidade, enunciado C, prevalência, D, letalidade e E, morbidade. Preste atenção, vamos trabalhar com a eliminação. Nessa questão de número 6 aqui, olha, o indicador que se relaciona ao número de óbitos não é incidência, tá? Incidência está errado, enunciado A. Enunciado B, mortalidade também está errado, beleza? E enunciado C também não é prevalência. E o enunciado E, morbidade. Morbidade é a doença em si, tá? Porque o indicador que relaciona ao número de óbitos é um indicador de letalidade, tá joia, pessoal? Então, nessa questão aqui de número 6, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado D, e eu espero vocês aí na próxima questão. Questão de número 7 na tela, tá? Para você que é técnico de enfermagem. Um paciente internado com diagnóstico de dengue faleceu por complicações da doença. Qual doença? Dengue. Preste atenção. Quando a pessoa ela morre por dengue ou complicações dessa doença, é uma notificação imediata, tá? Já essa notificação, ela não pode ser semanal, beleza? É uma notificação imediata, ok? Porque é algo que tem que ser acompanhado mais de perto ali por todos os órgãos, por todos os entes, seja pelo município, seja pelo estado ou pela União, através do Ministério da Saúde e dos seus órgãos ali que fiscalizam as situações de doença no país, beleza? Vamos lá, esse indivíduo faleceu por dengue. Sendo assim, a notificação compulsória aos órgãos responsáveis deve ser feita em até, aí nós temos os tempos embaixo aí, tá? Enunciado A. Em até 24 horas deve ser feita essa notificação. Enunciado B, 36. Enunciado C, 48 horas. Enunciado D, 7 dias. E enunciado E, 15 dias. Vamos trabalhar com as eliminações. Preste atenção, não existe notificação em até 15 dias. Não existe notificação em 48 horas. E não existe notificação em 36 horas, beleza? Mas existe aqui somente notificação. Existe a notificação negativa, existe a notificação semanal, uma semana tem 7 dias, então o enunciado D, ele existe. E o enunciado A também ele existe, porque a notificação que é feita em até 24 horas é aquela notificação imediata, beleza, pessoal? Em até 24 horas, notificação imediata, ok? Mas, porém, casos ali de óbito, que vier a acontecer por causa de dengue, é uma notificação imediata. Então, essa notificação ela deve ser feita em até 24 horas. Esse enunciado A aí, ele está correto, tá? Vamos deixar ele em stand-by e vamos para o enunciado D, que é o único que ficou em aberto. O enunciado D também ele existe, só que, porém, são para doenças rotineiras ali, tá? De notificação compulsória. Morte por dengue é notificação imediata. Dessa forma, o enunciado D também está errado. Nessa questão de número 7, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. E eu te espero na próxima questão. Vamos lá para a questão de número 8. Em 2018, o Brasil registrou mais de 246 mil casos de sífilis. Nossa, pessoal, vou falar para vocês, tá? Eu trabalhei numa unidade básica de saúde aqui em Belo Horizonte. Casos de sífilis é muito comum, é uma doença que, assim, está voltando com a força total, beleza? E as pessoas aí, né, tem mais de um parceiro e tem que tomar muito cuidado com essas doenças, preste atenção. Nós estamos falando de sífilis, pode ser uma outra doença, pode ser o HIV, na verdade, então temos que tomar muito cuidado. Entre adquirida em gestantes e congênitas. Devido a esse cenário epidemiológico preocupante, isso é muito preocupante, o Ministério da Saúde recomenda que alguns grupos específicos iniciem o tratamento imediatamente, mesmo com apenas o teste positivo reagente, aquele teste rápido. Beleza, pessoal? Qual grupo são esses aí? Entre esses grupos estão, enunciado A, pacientes com sífilis latente, enunciado B, vítimas de violência sexual, enunciado C, pessoas com sintomas de sífilis terciária, enunciado D, pacientes soropositivos, assintomáticos, ou enunciado E, pessoas com diagnóstico de tuberculose. Olha, pessoal, é uma situação, então um grupo, né, que pode realizar esse teste positivo, esse teste rápido, se ele der positivo, já inicia ali o tratamento. Mas o que acontece?
essa é uma questão um pouco polêmica, tá? Porque não é, por mais que essa banca aqui, ela considerou o enunciado B, mas vocês vão ver que na prática ali, tá? E o que está valendo hoje, independente da pessoa que chegou no centro de saúde ali com um teste rápido, esse teste deu positivo, geralmente se for uma pessoa um pouco faltosa, aquela pessoa que não faz acompanhamento, já inicia ali o tratamento, né? O tratamento com a Bezentacil, benzilpenicilina, tá joia? Então, assim, mas a banca aqui nessa questão de número 8, nessa questão polêmica, ela considerou o enunciado B como verdadeiro, porque pessoas vítimas de violência sexual fez o teste rápido ali, reagente, e constatou a bactéria da sífilis, né? Então, essa pessoa já começa a fazer o tratamento com a Bezentacil. Nessa questão aqui de número 8, os enunciados A, C, D e E estão errados, tá? Já é porque nós temos como nosso gabarito o enunciado B. Eu espero vocês na próxima questão. Questão de número 9 na tela. Um paciente internado com suspeita de tuberculose pulmonar deve ser mantido em isolamento em até. Vamos que vamos, tá? Enunciado A. Até que seja concluído o tratamento. B. 48 horas após o início do tratamento. Enunciado C. 24 horas após o início. Enunciado D. Que seja considerado não bacilífero, 2 bar negativos, ou seja, 2 exames negativos, esse paciente ele já é considerado negativo, ou seja, ele não transmite mais, ou o enunciado E, que seja considerado não bacilífero. O que é a pessoa não bacilífera em relação à tuberculose? É aquela pessoa que ela não está expelindo mais a bactérias ali, através das gotículas de saliva, tá joia? Então, 3 exames negativos, vamos trabalhar com a eliminação, tá? Porque essa pessoa, ela deve ser mantida ali em isolamento até que ela seja feita, tá? Esses 3 testes. A partir do momento que ele deu negativo, aí beleza, essa pessoa ela pode sair do isolamento. Então, nessa questão de número 9 aqui, olha, os enunciados A, B, C e D estão errados, porque o nosso gabarito se encontra no enunciado E. E vamos lá para a próxima. Questão de número 10 na tela, tá? Um profissional de saúde precisou de fazer um levantamento sobre todos os estabelecimentos de saúde de um determinado município, com base nas informações disponíveis no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CNES, assinale V para as verdadeiras, as afirmativas verdadeiras, e F você vai colocar quando for falso. Aquela tradicional, famosa questão aí, marque V ou F, né, gente? Vamos lá. Essa primeira lacuna no CNES, podem se obter informações sobre quantidade de leitos dos estabelecimentos de saúde, públicos e privados. É isso mesmo, tá? Esse CNES aí, beleza? Que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, envolve tantas instituições públicas e privadas, beleza? Essa primeira lacuna, ela se encontra verdadeira, você pode colocar um Vzinho aí. Enunciado a segunda lacuna, na verdade. O sistema disponibiliza ficha cadastral completa de todos os funcionários das unidades de saúde, inclusive informações sobre salário? Não, tá? Por quê, pessoal? Esse CNES aí, de fato, ele tem algumas informações, mas são informações brutas, sabe? São informações, assim, pontuais. Não são essas informações, assim, tão precisas, quantitativo de funcionários. Por quê, gente? Vamos supor que esses dados vão entrar, de fato, no CNES. Lançou o dado hoje, não significa que o dado, ao mesmo dia, ele vai chegar. Não vai haver o cruzamento, não é tão rápido assim. Nós sabemos que no Brasil, né, a internet aí, ela apresenta uma alta latência, então o sistema é lento mesmo, principalmente o sistema público, beleza? O privado também tem essas questões também, beleza? Então, assim, esse enunciado, essa segunda lacuna, ela se encontra falsa. Não tem esses dados tão precisos aí não, tá? Seria bom que tivesse, mas infelizmente ainda não é a situação que nós estamos vivendo. Segunda lacuna, você vai colocar um F. Terceira lacuna e última. As informações disponíveis no sistema abrangem apenas unidades de saúde pública, incluindo hospitais e ambulatórios? Não. Preste atenção. A primeira lacuna diz que o CNES podem obter informações de instituições públicas e privadas, tá joia? Então,
A primeira lacuna, ela anula a última, porque está falando que as informações disponíveis no sistema abrangem apenas unidades públicas? Não, públicas e privadas, tá? Essa terceira lacuna aí você pode colocar um F. Então nós temos a sequência V, F, F, tá? Nessa questão de número 10 aqui, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado A e vamos lá para a próxima página. Olha aí para vocês, questão de número 21. A atenção básica é um conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, situado no primeiro nível de atenção do sistema de saúde, voltado para a promoção da saúde, prevenção de agravos e ao tratamento e à reabilitação. Logo, lógico, se esse paciente adoeceu, você trata ele, você reabilita, tá joia? Mas a pegada do SUS é essa aqui, trabalhar com a promoção da saúde, com a prevenção de agravos, prevenções de doença, beleza? Então esse item 1, ele está correto, pessoal. Vamos para o item 2. O item 2. Com base na Lei Orgânica da Saúde, 8080, a organização da atenção básica tem como fundamento princípios do SUS, como direito, saúde como direito, beleza. Universalidade, consolidação da política nacional de medicamentos e centralização de vigilância sanitária. Preste atenção. Essa palavrinha centralização, toda vez que ela vier associada ao Sistema Único de Saúde, você já pode riscar que o item, o enunciado está errado, tá? Já então dessa forma, esse item 2 aqui, ele está errado, pessoal. Vamos para o item 3. No parágrafo 2º do artigo 214 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, o Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito do município, ou seja, no âmbito municipal, no âmbito deste ente, será financiado com recursos do município, ou seja, do próprio município, do Estado a quem aquele município pertence, da União, da Seguridade Social e de outras fontes que constituem um fundo específico regulado por lei municipal. Então, esse item 3 também, ele está correto, beleza, pessoal? Nessa questão de número 21 aqui, nós temos como nosso gabarito o enunciado C. Eu espero vocês na próxima questão. Questão de número 22 na tela. De acordo com a lei número 8080 de 1990, essa foi a primeira lei orgânica, tá? As ações do serviço de saúde executado pelo Sistema Único de Saúde SUS, seja diretamente ou mediante a participação complementar da iniciativa privada, devem ser organizados da seguinte forma. Enunciado A. Nacional e hierarquizada em diversos níveis de complexidade crescente. Complexidade ela é crescente, ela é hierarquizada, só que isso aqui, nacional, não existe isso não, tá? Está errado esse enunciado A. Então, de que forma que o SUS deve ser organizado? Enunciado B. Vê a palavrinha nacional de novo. Ai, meu Deus do céu. O enunciado B está errado. Esse nacional aqui não entra. Hierarquizada entra. Níveis de complexidade decrescente? Não. O nível de complexidade do SUS ele é crescente, do nível local até o federal, tá joia? Então, está errado enunciado B. Enunciado C na tela aí para vocês. Regionalizada e hierarquizada, até que beleza. Em níveis de complexidade decrescente, não. Os níveis de complexidade do SUS são crescentes. Nós temos ali atenção básica, secundária e terciária, beleza? Então, o enunciado C está errado, pessoal. Enunciado D. Regionalizada é a regionalização, hierarquização em níveis de complexidade crescente, beleza. O SUS ele deve ser organizado seguindo esses princípios, essas diretrizes, beleza? O enunciado D, vamos deixar ele em stand-by porque ele está coerente. Vamos para o próximo enunciado, depois nós retornaremos nele, beleza, pessoal? Enunciado E, regionalizado, isso, regionalização. Sem hierarquização, não. O SUS ele deve ser hierarquizado, porque nós temos os níveis de complexidade. Nós temos a atenção básica, atenção secundária e atenção terciária, tá joia? Então, pessoal, esse enunciado E também ele está errado, porque nessa questão de número 22 aqui, nós temos como nosso gabarito o enunciado D. Eu espero vocês aí na próxima questão. Questão de número 23. Nos termos da Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei número 8080 de 90, assinala a alternativa errada, incorreta. Marque essa palavrinha aí, tá? Porque eu conheço muitas pessoas que já erraram questões de concurso, porque quando era para marcar o enunciado incorreto, acabaram marcando o correto. Beleza, pessoal? Então marca aí, porque nessa alternativa, nessa questão de número 23 aqui, vocês vão marcar o enunciado que está errado. Vamos lá. Enunciado A. No nível municipal,
O Sistema Único de Saúde, SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular os recursos municipais, técnicas e práticas voltados para a cobertura total das ações de saúde. É isso mesmo, tá? Nós vamos ter, em nível municipal, ali, os contratos intermunicipais que o município pode fazer com o outro município vizinho, tá joia? Então, esse enunciado A, ele está correto. Se ele está certo, ele não é o nosso gabarito. Enunciado B, para vocês. Aplica-se ao consórcio administrativo intermunicipais o princípio da direção única, é isso mesmo. Um município pode firmar um consórcio com outro município, tá? Só que, porém, esse princípio da direção única ele deve ser respeitado entre estes entes. E os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. É isso mesmo. O enunciado B, pessoal, está contido na Lei nº 8.080 dessa mesma forma. Então, ele está correto, tá? Não é o nosso gabarito. Enunciado C na tela. Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto? O que eu falei? Né? Falei com vocês aí no enunciado A, no enunciado B, que os municípios podem, de fato, né, articular um com o outro. Então, dessa forma, os municípios poderão constituir consórcios intermunicipais. Beleza? Esse enunciado C ele está errado, pessoal. E nós vamos responder os demais, mas eu já tenho certeza que esse será o nosso gabarito, porque ele está errado, tá? Mas vamos deixar esse enunciado C em stand-by e vamos para o enunciado D. Vamos que vamos. Serão criadas comissões intersetoriais em âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelo Ministério e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. É isso mesmo, tá? Nós vamos ter a criação dessas comissões intersetoriais ali em âmbito nacional. Aí nós temos a comissão intersetorial tripartite, beleza, pessoal? Que está a nível ali de união, a nível de Brasil. Esse enunciado dele está correto, tá joia? Então não é o nosso gabarito, enunciado D. Enunciado E. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde. É isso mesmo, porque essas comissões intersetoriais são comissões ali que são formadas de vários setores diferentes, só que porém integram a área da saúde de uma forma indireta. E quem vai participar dessas comissões intersetoriais? Aquele distribuidor do gás hospitalar, tá joia? Vamos ver mais um. Aquela empresa que toma conta da higienização, da esterilização, aquela empresa que toma conta da lavagem de todos os materiais, da limpeza de uma forma geral. Várias outras empresas, né, que vão disponibilizar insumos ali para o Sistema Único de Saúde, tá? Que vão formar essas comissões intersetoriais, tá? Vários setores diferentes ali que agrupam, que conformam o SUS. E a finalidade é articular a políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução, enrola na língua, envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS aí, viu? Ou seja, são áreas ali que o Sistema Único de Saúde, que a saúde depende, tá joia? Só que, porém, não são consideradas áreas da saúde em si, tá joia? Nós temos uma empresa de combustível que vai fornecer, né, o petróleo para a área da saúde também, para ser usado nas ambulâncias, entendeu? Você entendeu que o sistema, por mais que são áreas que não compreendem a área da saúde diretamente, mas estão atreladas? Então, essas áreas vão formar as comissões intersetoriais. Beleza, pessoal? Esse enunciado E, ele está correto. Então, não é o nosso gabarito. Porque nessa questão de número 23 aqui, nós temos como nosso gabarito o enunciado C. Ele está errado, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 24 na tela. A Constituição Federal de 1988 institucionalizou, ou seja, criou o direito à saúde a todos, através do Sistema Único de Saúde, né, gente? Para todos os brasileiros, quando criou o Sistema Único de Saúde, SUS, considerando que a lei estabelece a respeito do SUS. Analise afirmativas abaixo. Então, em relação à legislação, o que ela diz, o que ela apregou sobre o Sistema Único de Saúde. Vamos lá para as alternativas, né? Para os itens. O item primeiro aí, olha. As ações do Serviço Público de Saúde integram uma rede regionalizada, regionalização, hierarquizada, hierarquização, e constitui o Sistema Único de Saúde. É isso mesmo, sistema único em todo o Brasil, regulado por diretrizes. Ok, essas diretrizes do SUS, pessoal, elas vão estar ali no artigo 198, se é que estamos falando do SUS na Constituição.
tá? Sendo uma delas a descentralização com direção única em cada esfera de governo. Esse item 1 ele está corretíssimo, viu? Então, vamos para o item 2 agora. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do Orçamento da Seguridade Social? Beleza, isso vai estar contido no artigo 195 da Constituição. Com recursos da União, dos estados, do Distrito Federal, que é Brasília, e de todos os municípios. Então, aqui nós temos o financiamento do SUS, é uma contrapartida ali de todos os entes da federação, além de outras fontes, beleza? Esse item 2 também está correto, está de acordo com o que está na lei. O item 3. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo as diretrizes desse, ou seja, essas instituições privadas, elas vão poder participar do SUS, só que elas devem obedecer às diretrizes públicas, às diretrizes, tá, do próprio Sistema Único de Saúde, mediante contrato, através da assinatura de um contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem finalidades lucrativas, tá? Esse terceiro item, pessoal, ele está corretíssimo também. Então, nós temos corretos aqui os itens 1, 2 e 3. Nessa questão aí de número 24, nós temos como nosso gabarito o enunciado E. E vamos lá para a próxima questão. Mais uma questão, agora de número 25. De acordo com princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, SUS, podem-se afirmar, ou seja, nos enunciados aí nós vamos encontrar aquele que é um princípio ou diretriz do Sistema Único de Saúde, beleza, pessoal? Vamos que vamos. Enunciado A. Em nenhuma hipótese a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde. Nós já falamos isso, né? A iniciativa privada ela vai poder participar do SUS, tá? Em caráter complementar, quando o Sistema Único de Saúde naquela localidade não dispõe de recursos para ofertar ações de saúde para a população. Entendeu? Então, o enunciado A ele está errado, porque a iniciativa privada vai poder participar do SUS sim. Enunciado A, errado, você já pode riscar. Enunciado B. Dentre as inúmeras atribuições do SUS, ou seja, responsabilidades, cabe a essa entidade, que entidade, Sistema Único de Saúde, a formulação das políticas de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. É isso mesmo. O SUS ele pode atuar na participação de tudo aquilo que ele utiliza para promover a saúde da população, beleza? Esse enunciado B aí, pessoal, ele está correto, mas vamos deixar ele em stand-by e vamos ler e eliminar os demais, tá? Enunciado C na tela. De acordo com as disposições gerais do SUS, a saúde não é um direito de todos? Ixi, a saúde é direito de todos, né, gente? Assim como está constando lá no caput do artigo 196 do SUS na Constituição. Enunciado C está errado. Enunciado D na tela. As diretrizes do SUS não são obrigatórias em todo o território nacional, sendo que o SUS ele deve ser aplicado em todo o território nacional, porque as diretrizes não, né? Não só as diretrizes, mas também como os princípios do SUS são obrigatórios em todo o território nacional. O enunciado D está errado, pessoal, porque nessa questão aqui de número 25 nós temos como nosso gabarito o enunciado B. Eu espero vocês na próxima questão. Questão de número 26 na tela. A lei que define as áreas de atuação do Sistema Único de Saúde, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação, o famoso PROPRORRE, o tripé do Sistema Único de Saúde, né? Essa é a pegada do SUS, da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes a outras providências. Ou seja, aquela lei que veio regulamentar, que veio dar vida, que veio dar clareza ao Sistema Único de Saúde. Qual lei é essa? Enunciado A. Lei número 8.080, votada em 19 de setembro. Enunciado B. Lei 8.080, que foi votada em 29 de novembro. 19, né, de novembro. Enunciado C. Lei número 8.080, votada em 29 de setembro. Enunciado D. Lei 8.142, votada em 28 de setembro. Enunciado C. Lei número 8.142 de 90, votada em 28 de dezembro. Então, quais desses enunciados aí se refere à lei que veio dar vida ao Sistema Único de Saúde, que veio regulamentá-lo em todo o território nacional? Preste atenção. Aqui nós temos uma pegadinha, né, bem clássica, e dá para você ver, tá? Porque a lei que veio regulamentar o Sistema Único de Saúde é a lei número 8.080, só que aqui nós temos três opções que está listada como essa lei. Só que, porém, o que está errado? O seu dia, o mês, né, a data
que essa lei entrou em vigor, beleza? Então, nessa questão de número 26 aqui, pessoal, o enunciado que se encontra correto é o enunciado A, porque essa lei número 8.080 ela foi votada no dia 19 de setembro de 1990, tá? Questão de número 26 aí, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. Então, todos os outros enunciados estão errados, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 27 na tela para vocês aí, técnicos de enfermagem e futuros aprovados. Vamos lá. Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação. Olha o tripé do SUS aí de novo, tá? Vocês vão se deparar com essas palavrinhas aí nos concursos públicos, tá? Porque isso aqui cai de fato em prova, viu, gente? Então vamos lá. Promoção, proteção e recuperação, beleza. Da saúde, ainda regula as ações, a organização e o funcionamento do serviço em todo o país, né? Aquela questão anterior, ela responde essa aqui. Qual a lei orgânica que veio regulamentar o Sistema Único de Saúde, que veio dar vida ao SUS em todo o território nacional, né, gente? É a lei número 8.142? É a lei número 8.080 de 90? Ou a lei número 8.689 de 93? Ou a lei número 9.782 de 99? Preste atenção. A lei que veio regulamentar o SUS foi a lei número 8.080, tá joia? Então, nessa questão aqui de número 27, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. Eu te espero na próxima questão. Questão de número 28 na tela. Aquela famosa questão, né? Aquela questão tradicional para você marcar VOF. Então, vamos lá. Analisa as afirmações a seguir sobre a organização do Sistema Único de Saúde SUS, classificando-as como verdadeiro, você coloca V. Se for falso, né? Se for errado, você vai colocar F, beleza? Vamos lá. A primeira lacuna. São considerados como portas de entrada das ações e serviços de saúde nas redes de atenção à saúde, os serviços de atenção primária, beleza. Atenção de urgência e emergência também são portas de entrada. Atenção psicossocial, os CAPs, né? Centro de Atenção Psicossocial, e os serviços especiais de acesso aberto. É isso mesmo, pessoal. Essa primeira lacuna aqui, ela está correta porque essas que foram listadas são as portas de entradas do Sistema Único de Saúde, beleza? Vamos para a segunda lacuna. A rede de atenção à saúde compreende o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade decrescente? Não. O SUS ele é articulado em nível de complexidade crescente e não decrescente. Tome muito cuidado com essas palavrinhas, tá? Beleza? Porque algumas bancas aí são maliciosas, eles vão mudar uma palavrinha ou outra ali, né? Então, assim, é bom a gente prestar muita atenção nisso, porque o SUS ele é articulado em nível de complexidade crescente e não decrescente, beleza? Essa segunda lacuna aí, ó, você pode colocar um F, ela está errada, beleza? Vamos que vamos. Olha, terceira lacuna, o acesso universal, igualitário e ordenado às ações do serviço de saúde se inicia nas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço. É isso mesmo, beleza? Você está certinho, está de acordo ali com o que está na legislação do SUS. Essa terceira lacuna aí, ela é verdadeira, você vai colocar um Vzinho. Vamos para a última e quarta lacuna. A população indígena contará com regramento diferenciado de acesso ao SUS, compatíveis com suas especificidades, com a necessidade de assistência integral à saúde, de acordo com a disposição do Ministério da Saúde. Nós temos, na Lei 8080, tá, joia? O subsistema de atenção à população indígena. E o que está escrito aqui, olha, nessa última lacuna, de fato está lá. Essa quarta lacuna também e última, ela está correta, você pode colocar um Vzinho. Então a sequência ficou assim, gente. V, F, VV. Nessa questão de número 28 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado D. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 29 na tela. O órgão público que fiscaliza a movimentação dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde SUS, depositados em contas especiais em cada esfera de governo de atuação. Que órgão é esse? Qual é o nome desse órgão? Vamos lá, tá? Preste atenção. Nós temos ali as transferências de recursos do SUS. Recursos esses que vêm da União, né, do Ministério da Saúde ali, da União, da Federação, vai para os estados, vai para os municípios, dos estados para os seus respectivos municípios, e assim vai, beleza?
lá em Brasília, no Distrito Federal, que é um ente misto, Brasília, Distrito Federal, pega essa sua contrapartida e manda para todos os municípios ali, que são pertencentes a esse estado, beleza? Então, qual órgão que vai ali fazer a fiscalização desse recurso? Qual órgão é esse que fiscaliza essa movimentação? Enunciado A, Ministério da Saúde. Enunciado B, Fundo Nacional de Saúde. Enunciado C, Secretaria de Saúde. Ou enunciado D, Conselho de Saúde. Preste muita atenção. O órgão que fiscaliza a movimentação, a contrapartida de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde são os Conselhos de Saúde, tá joia? Então, pessoal, preste atenção. Os enunciados A, B, C estão errados. Nessa questão de número 29, nós temos como nosso gabarito o enunciado D. E vamos lá para a próxima. Questão de número 30 na tela. A Lei Complementar 141 de 2012, preste atenção. Essa lei complementar, ela veio especificando áreas que eu posso pegar o dinheiro do SUS e gastar com elas e áreas que não compõem a saúde, que você não pode investir dinheiro nessa área, beleza, pessoal? Por quê? Essa lei ela veio para dar clareza o que é ações e serviços relacionados à saúde, diretamente à saúde, e o que são ações e serviços que estão até relacionados ali com a saúde de forma indiretamente, mas você não pode enviar dinheiro para lá, entendeu? É essa lei complementar 141 de 2012 que veio dessa clareza, para a gente enxergar, para entender, beleza? Então vamos lá. Foi um avanço para as conquistas do Sistema Único de Saúde, porque essa lei, enunciado A, dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde. É isso mesmo. E essa lei complementar 141 de 2012, ela veio fixar um teto ali, um teto de contrapartida da União, do Ministério de Saúde, dos estados, dos municípios, entendeu? Ou seja, a contrapartida é o valor que em porcentagem que cada ente federativo deve contribuir para a saúde. Então, este enunciado A, ele está correto. Vamos deixar ele em stand-by e vamos passar para os demais. Enunciado B. Altera a forma de repasse financeiros para o SUS, extinguindo o fundo de saúde? Não. Os fundos de saúde, eles existem. Existem os fundos de saúde a nível nacional, o Fundo Nacional de Saúde, o Fundo Estadual de Saúde e o Fundo Municipal. Então, eles ainda continuam existindo. Essa lei não veio extinguir nada, não veio acabar com nada, beleza? Enunciado B está errado. Enunciado C. Define bases para o Decreto 7.508, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde. Não, nada a ver. Essa Lei Complementar 141, ela veio falando sobre dinheiro, sobre financiamento, sobre aplicabilidade financeira para os entes federativos em relação à saúde, beleza? Ela não veio dar vida à Lei 8080, a Lei 7.508, tem nada a ver isso. Enunciado C também está errado, gente. Enunciado D. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB? Não tem nada a ver. Essa lei complementar ela veio falar de dinheiro, de recursos, de contrapartida. Tá? Enunciado D você pode riscar. Enunciado E. Regulamento do exercício da enfermagem? Nada a ver. Tá? A lei que veio regulamentar a enfermagem é uma outra lei que foi criada lá na década de 70, 80, por aí. Beleza, pessoal? Então, não tem nada a ver esse enunciado E, beleza? Está errado também. Porque nessa questão de número 30 aqui, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. Te espero na próxima página. Então, dessa forma, nós chegamos ao final do segundo simulado de enfermagem do SES-DF, com 30 questões comentadas. Se vocês não viram o primeiro simulado de SES-DF para enfermagem, para enfermeiros, vocês podem clicar aí no link que está na descrição. Se você não é inscrito ou inscrita nesse canal, inscreva-se nesse canal e ative as notificações, pois eu estou trazendo sempre mais conteúdos para ajudar o estudo de vocês. Que Deus abençoe. Até mais.